Olha só, eu quero conversar com vocês sobre anistia. Mas para falar de anistia, vou pedir um pouco de paciência, porque nós vamos ter que falar de história. Vem comigo. Eu queria conversar com você sobre a história do Brasil, mas sobretudo, o que nós podemos aprender com ela. Tá vendo esse daqui da foto? É o Tenente Augusto Tasso Fragoso. Ele, junto com o capitão do exército chamado Hermes da Fonseca, lideraram um golpe em 15 de novembro de 1889 contra o gabinete do Visconde de Ouro Preto. Exitoso nesse movimento, anos depois, em 1910, Hermes da Fonseca se tornara presidente da República. E em 1922, Hermes da Fonseca, não contente com o resultado da eleição presidencial de 1920, tentou um golpe de Estado contra o governo de Arthur Bernardes. Tasso Fragoso, o outro companheiro de Hermes da Fonseca de 1889, em 1929 entrou no gabinete do presidente Washington Luiz, de armas na mão, consolidando um golpe de Estado que vinha a depor o gabinete de Washington Luiz. Vou falar de um outro personagem aqui para vocês na foto. Esse daí é o brigadeiro Eduardo Gomes. Ele participou da tentativa de golpe de 1922, aquela da qual participou também o Hermes da Fonseca. Ele se exilou, conseguiu um habeas corpus e não foi punido por esta tentativa de golpe de 22. Em 1924, ele tentou um outro golpe de Estado. Novamente, se refugiou, desapareceu e veio a aparecer novamente em 1954 em uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas. Vamos a mais personagens? Então lhes apresento aqui o então capitão Olímpio Mourão Filho. Em 1937, no governo de Getúlio Vargas, ele redigiu um hipotético plano dos comunistas para tomar o governo da nação. O plano Cohen. Não existia o que ele escreveu lá. Isso foi o álibi para o golpe do Estado Novo, que fechou o Congresso Nacional, que dissolveu o Senado e que instaurou uma ditadura que ia até 1945. O então capitão Olímpio Mourão Filho foi o principal artífice daquele golpe de Estado. Olímpio Mourão Filho. Em 1964, é ele que lidera as tropas contra o governo de João Belchior Marques Goulart, derrubando o governo de João Goulart e dando origem à ditadura civil-militar no Brasil, que durou 20 anos e levou ao desaparecimento, morte e a retrocessos na vida brasileira. Vamos a mais um outro personagem dessa história. Esse daqui que aparece é o general Arthur da Costa e Silva. Em 1922, ele participa também daquela tentativa de golpe contra o governo de Arthur Bernardes. O que acontece com ele? Logo depois da tentativa de golpe, ele é anistiado. Em 1930, ele participa da derrubada do governo de Washington Luiz. Em 1964, ele está no pilotão de frente das tropas militares que derrubam o governo constitucional de João Belchior Marques Goulart. Em 1966, ele se torna ditador, o segundo presidente da ditadura, e o que assina o famigerado ato institucional número 5. Esse ato, de tão grave que foi, retirou da Constituição da República até o direito de habeas corpus, abriu os porões da tortura. Rubens Paiva, Vladimir Herzog, Stuart Anjo e tantos outros foram mortos por conta da assinatura desse ato em 1968, sob o comando do senhor Costa e Silva, que, lembre-se, ele foi anistiado em 1922. Vamos colocar mais personagens nessa história. Esse daí é o que está subindo agora a foto, é o capitão Haroldo Veloso. Ele participa de uma tentativa de golpe de Estado contra o presidente eleito Juscelino Kubitschek em 1956. Agora um personagem civil. Esse daí é o deputado Carlos Lacerda. O deputado Carlos Lacerda, em 1950, quando Getúlio Vargas é eleito presidente, declara o seguinte: Getúlio não pode ser eleito. Se for eleito, não pode tomar posse. Se tomar posse, nós temos que derrubar o seu governo. Em 1954, Getúlio se suicida a partir da ameaça de uma tentativa de golpe contra o governo dele. Em 1955, tem eleições presidenciais. É eleito presidente Juscelino Kubitschek e vice-presidente João Belchior Marques
Goulart. Lacerda começa um movimento com militares da aeronáutica e da marinha contra a posse da Chapeleta. O argumento, olha só como o futuro repete o passado. O argumento era que aquelas eleições não teria sido alcançada a maioria absoluta, embora a regra da Constituição de 1988 não estabelecesse esse critério para a eleição do presidente da República. Bastaria ter maioria simples para ser presidente da República e vice-presidente da República eleito. Ou seja, no curso do jogo, depois de perderem, queriam mudar a regra do jogo. Oi? Lembra dessa história? Na atualidade? Carlos Lacerda e os militares que tentavam o golpe diziam naquele momento Juscelino e Jango tinham tido voto dos comunistas e por isso não podiam. Este era o argumento para impedir a posse de uma chapa presidencial eleita em 1955. A posse só se concretiza porque o general Henrique Teixeira Lott intervém e garante que em 1º de janeiro de 56 os eleitos tomem posse na presidência da República. Alguns inconformados com a posse de Juscelino e JK, em 1956 ainda, tentam um levante em Jacareacanga, liderada por esse da foto, pelo capitão Haroldo Veloso. O levante é desarticulado, mas tempos depois, Juscelino resolve encaminhar um projeto de lei de anistia ao Congresso Nacional, ao Haroldo Veloso e os outros revoltosos. O Haroldo Veloso nem deixou o projeto sequer ser apreciado. E olha que o projeto era de autoria do Juscelino. Um ano depois, em 57, é uma nova revolta para derrubar o governo de Juscelino, agora liderada por esse senhor, João Paulo Burnier. É a revolta de Aragarças, que tenta também derrubar o governo constitucional. Burnier depois foge para a Bolívia e em seguida, quando é eleito Jânio Quadros, o que é que acontece com Burnier? Burnier é anistiado. Vejam, tanto Veloso quanto Burnier, anistiados em 55, em 56, em 57, participam do golpe de 1964, junto com o Olímpio Mourão Filho, que tinha participado do golpe de 1937, e junto com o Arthur Costa e Silva, que tinha sido anistiado em 1922. Mas a história de golpes e contragolpes não ocorre somente na democracia. Pasme, em 1977, o presidente Ernesto Geisel, um presidente da ditadura, queria começar a chamada abertura lenta, gradual e segura. Uma ala do regime autoritário não queria isso. Essa ala era comandada pelo ministro da Guerra, ministro do Exército do presidente Geisel, o general Silvio Frota. Quem participava dessa ala é algumas pessoas que você já conhece da história. O general Brilhante Ustra estava junto com Silvio Frota. Também o senhor Burnier estava junto, que participou dos golpes anteriores, que eu já falei para vocês. E era ajudante de ordens do Silvio Frota, um tal de General Heleno. Esse não é mais conhecido, né? Pois bem, esse pessoal tentou dar um golpe em Ernesto Geisel, em 1977. O golpe foi desarticulado e se aquele golpe tivesse acontecido, a ditadura provavelmente teria se alongado por muito mais tempo. Essa história só nos mostra uma coisa. Um golpista, ele é vocacionado ao golpe. O golpista, quando consegue dar o golpe, se torna ditador, ou então vira estátua. Um golpista, quando dá golpe, instaura a ditadura, morte, destrói a democracia, concentra a riqueza nas mãos de poucos. A história de nosso país é de anistias a tentativas de golpe. Por isso que atualmente é tão importante esse debate que está acontecendo. É a primeira vez na história do país que quem tentou dar golpe de Estado pode ser punido com isso. Vocês ouviram tudo isso de história? Agora eu queria que vocês refletissem sobre o seguinte. Eu vou ler para vocês o projeto de lei apresentado pelo líder do PL na Câmara dos Deputados, que propõe a anistia de agora. Fica concedida a anistia a todos aqueles que possam vir a ser investigados, processados ou condenados em razão de condutas associadas de qualquer modo, inclusive organização criminosa, associação criminosa, constituição de milícia privada. Como se não bastasse todo esse aspecto histórico, o projeto apresentado pelo líder do PL na Câmara concede anistia a todos os criminosos do país. Até o PCC pode ser enquadrado aqui nesse projeto de anistia. Esse projeto de anistia é tão absurdo que chancela a liberação do crime no país. Gente, primeiro é a história que nos ensina. Depois é o razoável. O projeto que eles apresentam é, na verdade, uma blasfêmia, uma infâmia, um atentado ao bom senso e à vida democrática
em nosso país. É por tudo isso e por todas as razões que não pode ter anistia.